Pessoal, o dia 29 de setembro de 1774 é muito importante. Mas o que isso tem a ver com romantismo? A gente vai saber agora. Gente, tudo bem? Aqui é o professor Mário, dando a sua aula aí para o pessoal do 9º ano. A gente tem aí um reforço profundo sobre a literatura. Hoje a gente vai falar sobre o romantismo e algumas características desse movimento. Mas para isso, a gente vai ter que falar primeiro do contexto histórico, porque não adianta você saber o que, você tem que saber por quê. Então vamos lá. O romantismo, ele surge no final do século XVII. Pessoal, o romantismo surge no final do século XVII e aí a gente tem que entender o que precedeu, o que aconteceu antes do romantismo. Antes do romantismo a gente tinha o neoclassicismo. E o que é o neoclassicismo? É o movimento que veio após o classicismo. Mas aí, professor, o senhor só está falando nomes, o senhor só está falando escolas literárias, eu quero entender. Então vamos lá. O classicismo é a escola literária que dominou toda a Europa durante o século XII até o século XVI. Você tem nesse período o classicismo. Do século XVI até metade, no começo do século XVI até a sua metade, você tem o neoclassicismo, que apesar do curto período de tempo, mas foi muito importante e foi muito forte. Tão forte que ele era apoiado pela Igreja Católica, que você sabe que era o grande domínio religioso e político da Idade Média. Então vamos lá. Você tem aí também uma coisa que você tem que lembrar, que é que no século XVI, XVII e XVIII e XIX, você tem um movimento chamado Renascimento. No Renascimento, você tem a separação da filosofia, né, e da Igreja Católica. Na verdade, essa separação foi muito mais da filosofia e de Deus do que da filosofia e da Igreja Católica. Porque você tem aí no século XVI, XVII, XVIII e XIX o surgimento de um aparelhamento político, filosófico e ideológico muito infeliz, chamado de ateísmo, que foi o ateísmo político, científico e o ateísmo ideológico. Então, não foi um período muito bom, apesar das grandes obras, apesar dos movimentos, apesar de Leonardo da Vinci, apesar do surgimento da igreja evangélica, apesar do surgimento da escola particular, mas foi um movimento em geral muito ruim, porque a gente tem aí o surgimento de muitos conflitos. Nunca se matou tanto quanto nesse período, só no século XX. Isso é uma outra história. Gente, é o seguinte, a gente, para falar de romantismo, a gente tem que entender o contexto histórico, né, de como aconteceu. Então, como eu estava falando antes, o contexto histórico do romantismo, ele se dá ainda no neoclassicismo. E para a gente entender isso, a gente tem que entender o que estava acontecendo no século XVI e XVII na Europa. Então, vamos lá. No século XVI e XVII, na Europa, nós tivemos duas revoluções. A Revolução Francesa e o começo da Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Francesa era libertária, política, e a Revolução Inglesa, que é a Revolução Industrial, era uma revolução mais da indústria, não no sentido do trabalhador, mas no sentido do empregador, né? De uma revolução, e o nome Revolução Industrial, você entende como uma apropriação de uma classe mais rica, tomando conta das empresas e tomando atitudes que eles achavam que fossem melhores para aquela época, e esse não é o nosso assunto. Mas tem um ponto aqui que tem a ver com o romantismo. Na Revolução Francesa e na Revolução Industrial surge um movimento social que a gente vai chamar de burguesia. Cara, mas o que é burguesia? A palavra burguesia, ela tem uma origem etimológica, ou seja, a etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. A etimologia da palavra burguesia vem de burgo, que é uma palavra do alemão, burgo. E burgo eram as muralhas que guardavam as casas das grandes famílias. Então, a França, a Inglaterra, a Alemanha, que eram na época, até o século XIX, eram as grandes potências europeias,
elas eram guardadas por muralhas, né? Aí, se você quiser estudar um pouco, tem a queda da Bastilha, que era uma torre que apontava para uma grande muralha na França. Então, para você entender o romantismo, você tem que entender primeiro que tinha a burguesia antes. E essa burguesia era sim a classe social dominante, cara. Era a classe social que imperava, que mandava. Para você ver, eles eram mais fortes, tinham poderes maiores que a própria igreja. Muitas vezes que o próprio rei, cara. Para você ver, muitas vezes o rei tomava decisões e consultava a burguesia, porque sabiam que eles tinham o poder de dominar o povo, dominar as massas, né? Com o seu dinheiro e tal. O romantismo surge nesse contexto. O romantismo também é uma quebra do paradigma da escola literária do neoclassicismo, provando que um novo pensamento, uma nova forma de agir e de pensar era necessária. Então vamos lá. A primeira característica do romantismo, a primeira característica é que os textos não eram mais em verso. Se você ler os textos do classicismo e do neoclassicismo, eles eram feitos como sonetos. É claro que você tem sonetos, que são aqueles versos de 10 linhas, 2 de 4 e um de 2, que são aqueles versos de 10 linhas, né? São 2 estrofes de 4 e uma estrofe de 2, são 10 linhas, mas você tem só no Shakespeare, dificilmente você tem em outro. A maioria dos textos escritos no romantismo eram em prosa, eram contos românticos. Então vamos lá. A base maior do romantismo era o pensamento da burguesia. Uma outra característica que você tem na burguesia era, sim, o fato da contestação social, mesmo que ela não fosse uma contestação tipo direta, como por exemplo o padre Antônio Vieira fez no Barroco com os seus sermões, né? Mas era uma contestação que estava ali nas entrelinhas. Vou te dar um exemplo. Romeu e Julieta é uma crítica social a como a sociedade inglesa via o amor. Aí você tem os Montecchio e os Capuleto, né, que são as duas famílias da onde sai o Romeu e a Julieta, e eles dois são obrigados a se amarem de maneira escondida. Essa coisa de manter as coisas escondidas, esse desespero que é a moda inglesa, era uma crítica do Shakespeare, que era um contraventor, né? O Shakespeare era um cara que ele estava fora dos padrões para a época dele, né? Ele era um escritor de teatro, obras tremendas, Otelo, Sonho de uma Noite de Verão, e tantas outras obras dele, não é? Hamlet. E você vê o Shakespeare completamente quebrando esse paradigma. Só que o grande nome do romantismo no mundo, e aí eu vou chegar no Brasil ainda, o grande nome do romantismo no mundo é um cara chamado Johann von Goethe. Johann von Goethe. Deve estar aparecendo a foto dele aí. Johann von Goethe. Ele escreveu uma obra, a primeira obra foi O Sofrimento do Jovem Weber, no dia 29 de setembro de 1774, a datazinha com a qual eu iniciei o vídeo. Essa obra, cara, do Goethe, que depois escreveu obras profundíssimas, você tem que ler muita coisa dele. Mas essa obra dele, do Johann von Goethe, ou então só Goethe, que também era um filósofo, essa obra dele marca o início do romantismo no planeta Terra. Quebra tudo. Foi em 1774. Olha, é óbvio que em 1774 faltam 26 anos para acabar, faltam 27 anos para acabar, 26 anos para acabar o século XVIII. Só que calma, já havia romantismo antes dele. O fato é que todas as características que a gente reconhece hoje como romantismo
estão nesta obra dele. Então, é uma obra muito importante, muito importante. O romantismo também era uma crítica à cultura europeia, que era uma cultura que, embora fosse feita, a cultura do romantismo, embora fosse feita pelos burgueses, mas ela discutia e cobrava e criticava a cultura antes feita pelos neoclássicos, que era uma cultura iludida que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. A Europa estava vivendo conflitos. E esses conflitos eram uma das marcas dos textos românticos. Lembrando também que a palavra romântico vem do latim e do grego, cara. Significa aquilo que é feito à moda dos romanos. E eu quero ler aqui para você, porque uma coisa que eu gosto muito é de dar informação. Olha que a informação que eu tenho aqui sobre a etimologia da palavra romantismo. Presta atenção. Ó. O romantismo vem do francês romantique, que ele é associado ao francês médio roman, sobre a raiz do francês antigo romain, em alusão ao formato da escritura no verso, sendo uma característica da cidade da Gália no século V. Gália, lá na Itália, Gália próximo à Itália, que hoje é um distrito que luta para se separar da Itália, mas na época pertencia à Itália, pertencia a Roma. Onde seus habitantes proclamavam sua língua como romanos. Então o nome da língua que o pessoal lá da Gália falava no século V era romano. Lembrando que o século V é o primeiro ano da Idade Média, primeiro século da Idade Média. Em consideração a Roma, da qual tecnicamente é denominada como galo-romances. Então, os textos escritos lá na Gália, no século V, eram chamados de galo-romances. Só lembrando que galo, a palavra galo, que é aquele animalzinho, foi dada àquele animal porque aquele animalzinho, o galo, cantou, ele cantava, era o animal que simbolizava a libertação do povo francês. E a palavra galo vem de Gália, G-A-L-I-A, que lembrava a libertação do povo francês. Então vamos lá. Os galo-romances. E era adaptada como romã em relação aos textos. Vem acompanhado pelo sufixo ismo, porque compreende uma corrente de pensamento. Então, cara, essa é a raiz da palavra romantismo, né? Porque você tem que aprender não só o que, mas por quê. Então vamos lá. Gente, eu quero dizer que estou na porta da minha casa, então passa ônibus, passa carro, passa moto, mas é assim mesmo. Então, gente, o romantismo ele foi um movimento cultural fortíssimo. No Brasil, cara, eu separei aqui umas obras. Eu separei aqui no Brasil para você umas obras muito importantes que eu queria muito que você anotasse aí, pelo menos. Eu separei aqui umas obras. A primeira obra, cara, a primeira obra literária do Brasil, considerada obra do romance, foi a obra do Gonçalves de Azevedo. Acho que Gonçalves de Azevedo, deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui que eu mostro para você agora. Considerada a primeira obra, viu? Primeira obra. É os Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Essa obra é de 1836. Quando praticamente o romantismo já estava acabado lá na Europa, chega aqui no Brasil. Então, primeira obra literária do Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, do Domingos José de Magalhães, Domingos José Gonçalves de Magalhães. Essa é a primeira obra. Tem uma outra obra, tem mais 9 obras que eu vou te falar agora. 9 obras. Ó. Anota aí. Manuel Antônio de Almeida, Memória de um Sargento de Milícias. Memórias de um Sargento de Milícias. Uma obra. Outra obra, Machado de Assis, que também escreveu romances, apesar de ter sido da escola realista. Que
cara, toda vez que eu falo nesse cara, eu tenho muita pena. Porque, pela foto aí, você tá vendo que ele é muito jovem. É o Castro Alves. Gente, o Castro Alves, ele era um baiano. Ele morreu de tuberculose, cara, quando ele tinha 24 anos. Você tá entendendo, cara? Ele era um jovem, ele era um cara que lutava para libertar os escravos, ele era um anti-escravagista, ele era um abolicionista, e o cara escreveu obras profundas que escancaravam a verdade do Brasil daquela época. E ele morreu aos 24 anos. Uma obra dele que eu aconselho você a ler é o Espumas Flutuantes. Muito boa. Mais um cara aqui para você, o Casimiro de Abreu, né? O pai do pré-realismo. Esse cara é o cara. Ele escreveu As Primaveras. Gente, esse livro tem uma característica legal. Ele é escrito em prosa, normal, mas também tem partes que é escrito em verso. Por que ele fez isso? Ele queria contrapor o romantismo no Brasil fazendo uma briguinha, assim, tipo, com o barroco, né? Porque o barroco é escrito em verso. Só que o barroco, ele é meio que critica também, né, e tal. É por isso que eu falei do padre Antônio Vieira, que é o nome máximo do barroco. Mas também você tem o Boca do Inferno. Você também tem Ademir Barros de Gonçalves, né? Você tem muitos nomes do barroco que escancaravam. Só que os caras escreviam em verso. Para fazer uma alusão e para dar uma provocada, o Casimiro de Abreu também escrevia muitas obras em prosa e em verso. Mas a maioria das obras do romantismo no Brasil eram escritas em prosa, viu? Dificilmente você tinha em verso. Tem mais um cara aqui, gente, que é o Álvares de Azevedo. Ele escreveu A Lira dos 20 Anos, um texto magnífico. Magnífico. Viu? Um cara... era um aristocrata. O cara era... Sabe, aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa do preconceito contra quem tem conhecimento. É muito comum isso. Porque o Brasil é um país que não busca, mas, cara, esse cara é o cara. Você também tem o Aloysio Azevedo, que tem uma linhagem familiar aí, com o Álvares de Azevedo, mas é uma linhagem distante. Mas eles eram uma família de escritores. Era um livro que eu deixo do Aloysio Azevedo, é Uma Lágrima de Mulher. É um livro bom. E aí, cara, você tem essas obras que eu citei. No Brasil, o romantismo ele é marcado muito mais por uma quebra do barroco, por uma quebra lá do quinhentismo ainda. O Brasil estava querendo fugir, assim como a Europa, mas de uma maneira mais rápida, desses modos neoclássicos. Tudo que é neo, se você estudar, tudo que é neo, na verdade é uma modificação do que já era antes. E muitas vezes modifica para ruim, né? O romantismo no Brasil lutava por isso, e também tem assim umas pitadas de um pré-modernismo, sabe? Uma coisa que estava chegando, você vê que as escritas elas eram... tinham até uma coisa da ilusão e da imaginação demais, que era muito exagerado, mas tinha também a contestação política que era muito forte. Então, esse movimento vai até o final do século XIX e você tem o fim, e aí você tem alguns movimentos que estão entre o romantismo e o realismo, que aí o realismo é uma quebra antes do modernismo. Você tem aí o movimento futurista. Aí você pode citar o Augusto dos Anjos, que era um cara que não se enquadra, você talvez seja o maior escritor do Brasil, escreveu só um livro, o nome do livro é Eu. Você vê como o cara é louco, né? Ele escreveu um livro, chama Eu. E eu queria aconselhar que você lesse depois Augusto dos Anjos, só esse livro, é um livro muito bom. E
você tem o futurismo, você tem o abstracionismo, você tem o expressionismo literário que surge em Minas Gerais, depois vai para São Paulo. Você tem o realismo do Nordeste, né? Você tem o realismo no Nordeste. Então, o romantismo ele foi muito importante. Características do romantismo. Primeira característica é um texto longo. Ele conta uma história. Mas o que faz a diferença de contar uma história e ser romântico? É porque ele tem uma introdução, e essa introdução é junta do desenvolvimento. Vamos imaginar, ó, introdução, aí junta aqui, clímax, ó, bem aqui em cima, o clímax, e aqui embaixo, descendo, você tem a catarse. Então você tem introdução e desenvolvimento, clímax e catarse. Catarse é uma palavra do grego que significa relaxar, catarse. Então, uma outra coisa que o final dos textos são chamados de apoteose, né? Texto apoteótico, não é verdade? Então é isso, gente. Eu queria muito que você assistisse essa aula. Essa aula está sendo gravada hoje na sexta-feira, mas é para a aula de sábado. Tomara que você esteja assistindo no sábado, hoje. E ela é parte integrante do nosso aulão do sábado. E aí eu vou deixar para você, óbvio, 5 perguntas mortais para você responder. Primeiro, qual a primeira obra literária do romantismo considerada a primeira obra do mundo? Questão 1. Questão 2. Cite 2 obras de cada autor brasileiro citado nesta aula. Cite 2 obras de cada autor brasileiro citado nesta obra. 3. Qual o primeiro autor do romantismo brasileiro? Qual o primeiro autor do romantismo brasileiro e qual sua primeira obra romântica? Foi citada nessa aula. Eu acho que é 3, então 4. Acho que 4 já, né? Se não for 4, então é 5. 4. Gente, eu quero que vocês façam um apanhado histórico da Revolução Francesa e vocês façam um texto, pode ser de uma folha só. E vocês fazem o texto e batem a foto lá no print e mandem no WhatsApp. Esse texto, eu quero que vocês peguem esse texto e contextualizem, apontem o que esse texto tem a ver, que você vai fazer, com a Revolução Francesa. Eu quero que você aponte, a Revolução Francesa não, o romantismo. Eu quero que você fale sobre a Revolução Francesa, apontando para o romantismo. O que a Revolução Francesa tem a ver com o romantismo? Ok? E pergunta 5 ou 6, porque agora eu esqueci, eu estou fazendo direto, sem editar ainda. Gente, é o seguinte, qual a origem etimológica, ou seja, qual a origem da palavra romântico ou romance e qual a origem da palavra burguesia, como eu falei aqui. E o que a burguesia tem a ver com o movimento do romantismo? Eu espero que essa aula inicial de filosofia, de literatura tenha sido uma aula profunda para você, porque eu acho que a literatura ela tem que ser bem aprofundada, ela tem que ser bem trazida, até para que você tenha bases e bagagens para fazer a tua redação com a professora Paulinha. Se você ainda não sabe contar os séculos, você tem que consultar a professora Claudiane. Deus abençoe. No nome de Jesus, se cuida e leia. Pega lá aquele link da Amazon e baixa os livros. Toda a obra literária brasileira, quase toda, está lá. Deus abençoe. Tchau.